Então, uma das características de uma pessoa que está armando uma situação para te destruir é que a pessoa que está armando uma situação para te destruir, ele é dotado de espíritos que são demônios ou espíritos ou malignidades, que eu acredito na ideia de que o diabo existe, tá bom? Deixar bem claro aqui. Mas ele é dotado de uma abominação que é um ciclo de abominações. Então, ele, por exemplo, o cara às vezes está armando contra você, ele pode ficar quietinho e não falar nada. Ele está armando contra você, em alguns casos sim, o cara está armando uma contra você, ele não fala nada. Você nem vai perceber que ele está armando contra você. Mas o cara que é dotado de malignidades, não estou dizendo que em todos os casos, mas tendenciosamente ele dá sinais. Então ele precisa dar uma alfinetada. Ele precisa estar destruindo você em segredo, de caluniar, de qualquer coisa, tramando mal contra você. Mas ele precisa jogar uma alfinetada, um veneno. E um dos costumes, eu vou usar aqui como exemplo, é a situação da Bíblia, que envolve a Bíblia para você entender, mas vale para toda a situação. No caso dos evangélicos aqui, que eu estou pegando em cima. Ele tem que jogar uma alfinetada. Você tem que entender que ele está querendo te prejudicar, mas você não pode saber dos detalhes. Primeira situação. Então, eu vou dar um exemplo aqui da Bíblia. Ele pega, por exemplo, um salmo. Salmo, pegar aqui um número que não existe. Salmo 182, que não tem na Bíblia. Ele vai ler do versículo 1 até o 5. Mas o que ele quer jogar em cima de você é o que está escrito no versículo 6, que é uma ameaça de morte. Está entendendo? É a sua desgraça que ele está tramando. É alguma coisa que ele fez contra você ou que ele vai fazer. Está ali no versículo 6, que é o que? A alfinetada pela metade. Você vai ouvir o que ele falou, você não vai entender nada. Mas quando você chegar em casa e ler o texto inteiro, você vai ver, filho da puta, estava armando para mim com esse texto aqui embaixo. Então é alfinetada pela metade. Então quer dizer, ele lê o versículo até aquela parte em que não tem nada. Ele até fala, você não vai entender nada. Você só vai ver depois que a continuação do versículo é uma maldição que ele preparou em cima de você. Tem vários ardis aqui que eu vou falar. No final eu vou falar sobre uma coisa que eu vi na Rádio 93 FM fazendo, que eu vou falar que é um outro ardil aqui dos evangélicos também. Aí você diz, qual pastor que faz isso? Na Rádio 93 FM todos os pastores fazem isso. Todos. O pastor, ele está lendo um texto, mas ele está com outras intenções. Se você pegar o texto para ler inteiro, você vai detectar ali que a intenção dele foi ferir alguém. Entendeu? Na Rádio 93 FM todos eles fazem isso. J.R. Vargas, Cid Gonçalves. É porque a psicologia ensina? Não sei. Acredito que a psicologia ensina esse tipo de artimanhas, esse tipo de coisas diabólicas, né? Faz parte da psicologia. Mas porque eles são cínicos também. Mas tem um pastor que faz isso, é o pastor João Ribe, que ele usa o tipo do ardil que eu vou falar aqui agora, que é esse aqui, ó. O mal com o bem. Ele conta eu conto para você uma situação, porque tem uma situação assim. Eu estou contando uma história para você, que é como se fosse uma coisa boa. Mas tem uma desgraça tão grande naquela situação ali, naquela história, que ele conta ilustrações, João Ribe Palharim, que você pensa assim, poxa, que troço estranho. Ele falou o mal como se fosse uma coisa boa. Baseado na desgraça de alguém que ele destruiu, ou na desgraça de alguém que ele teve prazer em ver sendo destruído, ou alguém que ele quer destruir. Está entendendo? Seja em tempo presente, seja na igreja dele, alguma coisa. Você pode ter certeza, pode anotar o que eu estou falando aqui. Você percebe um claro interesse em fazer boas atribuições a uma determinada pessoa e mais atribuições a um outro indivíduo que está correlacionado ali com a situação. E às vezes você não vai entender que ele, poxa, mas ele está falando que o fulano de tal fez isso, mas não fez não. Ele inventou ali, encaixou com aquilo ali. Que eu falei, os pastores da Rádio 93 FM faz isso, que é o que eu falo, várias estratégias. O cara encaixa uma situação dentro da outra
E ele forja um detalhe. Eu pego um versículo, um texto, e transformo aquele personagem ali da Bíblia no que eu quiser. Tá entendendo? Que é uma das estratégias dos evangélicos. É o que eu falei, que é a indireta do mal com o bem. E já explanei esse aqui. Tá entendendo? Eu uso uma palavra. A dupla medida é o seguinte. Eu leio uma palavra que está falando coisas boas. Entendeu? Está falando coisas boas aqui no texto, tal. Mas ao mesmo tempo que eu estou privilegiando uma pessoa, eu estou destruindo uma outra pessoa ao mesmo tempo. E todos os pastores fazem isso. Todo pastor faz isso. Entendeu? Mas na Rádio 93 FM, você pode ter certeza, falando aqui, pode confiar em mim. Todos aqueles pastores da Rádio 93 FM fazem essas coisas que eu estou falando aqui. Ele fala alguma coisa que vai favorecer um grupo ou uma pessoa. E o outro grupo está sendo destruído ao mesmo tempo que aquela coisa está sendo falada. Ele está atribuindo o bem para uma pessoa e o mal na medida do interesse deles, covardemente. Ou então pela metade, que eu falei assim, joga só um venenozinho assim, pegou alguma coisa lá e continua falando aquilo. Entendeu? É o ardil. O nome disso é indireta. As pessoas chamam de indireta. São os ardis para manipular as pessoas. Agora, para encerrar, então eu falei aqui, alfinetada pela metade. Então é o versículo pela metade e a outra parte está escondido ali o coisa. A dupla medida, quer dizer, eu falo alguma coisa que eu destruo alguém e beneficio alguém ao mesmo tempo. A outra situação, mal com bem. Eu falo uma coisa terrível sobre alguém que tem as suas características. Eu falo como se fosse uma coisa muito boa, mas a situação envolve uma desgraça muito grande, que é alguma coisa que ele fez contra alguém, ou ele vai fazer contra alguém, ou ele está fazendo. É uma emulação. Tá entendendo? Todos os pastores evangélicos fazem isso. Entendeu? Uma outra estratégia que existe nessa coisa de profetizar, inclusive os evangélicos inventaram isso. Profetizar é você falar o que você é determinar. Não, profetizar é a inspiração que Deus te dá e você fala pelo oráculo, você fala pelo Espírito, você fala por aquilo que você crê que Deus realmente está falando. E se você fala besteira em nome de Deus, você há de receber maldição. Porque você está falando em nome de alguém que é sagrado e que vai te envergonhar por aquilo que você falou. Você vai prestar conta. Porque aquilo que a gente fala causa reações em quem ouviu. E se aquilo causar alguma coisa fora da vontade de Deus, vai trazer maldição. Porque é a mesma coisa que você usar um instrumento para ferir uma pessoa. Está entendendo? Então isso não é profetizar, não. O nome disso é a mandinga. Presta atenção. Para você entender o que é um líder evangélico. Você nunca esqueça disso. A mandinga, eu não vi muitas pessoas fazendo isso não, mas quando eu vi isso acontecendo, eu achei tão estranho que eu falei, cara, tem coisa errada nisso aí, presta atenção. É como se fosse uma última novidade que eu peguei esses dias. O nome disso é a mandinga do mal com o bem, presta atenção. A Marcela Bastos, da Rádio 93 FM, no final do ano, ela falou assim, ela estava no final do debate, 93 FM, falou assim, eu queria desejar para os nossos ouvintes, falou o nome agradecendo vários ouvintes, não sei o que, eu queria mandar aqui um versículo para os nossos ouvintes, que está escrito em 1 Samuel, capítulo 13, ou capítulo 12, não sei, que diz assim, aí ela leu, e descerá o Espírito Santo sobre vós, ela desejou isso para os ouvintes. Presta atenção. E virá sobre vós o Espírito Santo e serás mudado em outro homem. Pronto. Poxa, Jorge, que coisa boa. Presta atenção. É o que eu acabei de falar. Você tem que saber com quem você está lidando. E se você quer entender, você quer lidar com gente falsa, você tem que entrar no subjetivo, no que eles chamam de subjetivo. Esse texto foi citado ao rei Saul. Presta atenção que eu estou falando com base no que eu tenho visto dessa gente. Está entendendo? E acompanhar tudo que essa rádio faz. Inclusive o que eles têm feito contra mim, por causa dos meus textos que estão na net e o meu blog que está lá. Presta atenção. O que eles estavam fazendo com esse texto aí? Isso é uma mandinga que eles estão jogando nos ouvintes. Presta atenção.
Você pode não acreditar, mas é a verdade. Você tá entendendo? Eu não vou deixar de falar porque é a verdade. É uma mandinga que eles estão jogando sobre os ouvintes para que estejam sempre abaixo deles. Esses dias aí eles declararam que aquilo que eles declaram, o J.R. Vargas, que é ateu, aquilo que a gente declara acontece, né? Como a gente fala, porque a gente falou. Tá entendendo? Eles acreditam, uma das invenções deles é que eles acreditam que aquilo que eles determinarem que aconteça, que eles profetizarem que não é profecia, isso há de acontecer. Isso é uma mandinga, presta atenção. Os ouvintes são massa de manobra deles. E para eles é lucrativo que essas pessoas, prestem atenção, é lucrativo que essas pessoas estejam sempre em situação de autodestruição. Para que se lote as clínicas de psicanalistas deles, que ganham milhões, rapaz. Tá entendendo? Atendendo essas pessoas que são ensinadas que o sucesso delas está numa clínica de psicanalista. Ou então debaixo da tutela da escravidão de um pastor. Quando ela falou isso, não, é uma coisa boa, a gente quer o espírito sobre vocês. Por que um pastor quer o espírito sobre as pessoas? Para ele manipular aqueles bonequinhos, presta atenção, os bonequinhos de ventríloco, os fantoches que ele manipula ali na igreja. Então é tão lucrativo que ele esteja manipulando pessoas com o espírito, como quando a pessoa decai do espírito e vai para uma clínica de psicólogo buscar ajuda, porque ela não sabe qual é o problema dela, a solução dela é Deus, mas ela vai lá para aquela merda ali. Você está entendendo o que eu estou falando? Saul é aquele que foi o decaído. Deus tinha levantado no superior. Você está entendendo? Quando eles invocam isso para cima dos ouvintes, eles estão ali estabelecendo a supremacia deles. Você está entendendo? Se você ler o meu blog, os textos que eu coloco ali, você vai ver o ardil dessas pessoas, está tudo descrito ali. Então você tem que entrar no subjetivo. Você tem que não perder a sua inocência. Mas você não pode deixar que a sua inocência não te impeça de raciocinar a possibilidade que essas pessoas são ruins. E o objetivo deles é esse. É ter pessoas abaixo dele. Então, quando ela chegou e falou e desejou um texto desse, por que ela não desejou alguma coisa que colocasse as pessoas em preeminência a eles? Porque se as pessoas estiverem em preeminência a eles, toda aquela inveja que eles saciam com dinheiro, porque esse é o ensinamento deles, eles precisam ter muito dinheiro. Senão eles se roem de inveja. Eles vão caçar a pessoa que se destacar mais que eles, está entendendo? Você vê que o nome da rádio deles é a melhor. Por quê? Para competir com a outra, que é a mais querida. É uma competição. Eles eram como conchavados, mas ao mesmo tempo eles são opostos. Eles disputam uma supremacia. Tá entendendo? É gente soberba. Entendeu? Isso aí são pessoas igual mesmo o rei Saul. Então o que mais ameaça eles é a perda dessa supremacia. E quando eles dizem um texto desse, o objetivo é esse. Eles estão jogando uma mandinga sobre os ouvintes. Ó, receba bastante do Espírito debaixo de nós. Mas se vier decair, fica por baixo, que nem o rei Saul. Você está entendendo o que eu estou falando? Não existe sinceridade em nada que essas pessoas fazem.